Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência, da filosofia e da religião do Espiritismo. Voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como nós sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é dia 7 de fevereiro do ano de 2021, gostaríamos de conversar sobre um fenômeno que é raro. Não é um fenômeno corriqueiro, mas é um fenômeno raro, mas ele existe e sempre ocorreu desde o começo da humanidade. Trata-se da levitação. Para aqueles que não conhecem o que significa, ou seja, o que quer dizer levitação. Levitação é a ascensão, a própria palavra já está dizendo levitação, a ascensão, levantamentos não só de objetos que passeiam pelo ar, pelo ambiente, vai até o teto, desce diversos objetos, como também a levitação acontece com criaturas humanas. Quando ocorre com os objetos e com as criaturas humanas, por trás existem os espíritos, porque quando os objetos saem de um lugar e levita, ascende, fica suspenso no ar, sem mãos humanas, por trás existem os espíritos e presente também existem os médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns, embora inconscientes algumas vezes, e de outras vezes até conscientes, eles fornecem deles, do perispírito dele, do médium, emana energia. E essa energia é justamente a que combina com a energia dos espíritos que estão ali presentes, e de modo que essa energia combinada torna sem efeito o campo de gravidade, de atração, que atrai todos os corpos para a Terra. Nós sabemos que é a lei de atração, a gravidade, e então os espíritos, com esse fluido, ele torna em torno do objeto, ou em torno do próprio médium de levitação, neutralizando o campo de gravidade, e de modo que ele suspende os objetos, e os objetos levitam, voam, diríamos mais, flutuam no espaço, sobe, desce, corre pelo ambiente, tudo isso gerado pelos espíritos. E quando se trata de pessoa humana, também ocorre a mesma coisa. Ora, aqui no Brasil, em São Paulo, em uma cidade de São Paulo, há algumas décadas existia um médium chamado Mirabelli, que a literatura espírita, o movimento espírita, todo tem conhecimento, que ele, em determinadas sessões, onde ele participava, esse médium Mirabelli, está na história do espiritismo, ele levitava e circulava dentro do salão. Não era só uma pessoa que via, mas 200, 300 e até mesmo membros da imprensa, dos jornais, da mídia da época, fotografaram,
filmaram, e essas imagens estão em livros. Chama-se o fenômeno de quê? De levitação, que Allan Kardec muito bem explica no livro dos médiuns, o fenômeno de levitação. E de maneira que nós, dentro desse mesmo tema, nós acabamos de ler, não é, pela internet, no YouTube, a história de um pastor que em 1943, lá nos Estados Unidos, ele ainda era um garoto, e ele fazia parte de uma assembleia, ou seja, da Igreja Universal do Reino de Deus, lá nos Estados Unidos. E ele ainda era garoto, ele estava fazendo a pregação no culto, e nesse momento toda a população da igreja viu que ele levitou, ascendeu ao espaço, e todo mundo ficou admirado, e ele com a Bíblia na mão. Chama-se o quê? O fenômeno de levitação. Mas isto, ao mesmo tempo, ele também foi levado, conforme ele declara, este pastor, chamado Davi Wolk, que deu declarações na época, e me parece que ele ainda está vivo na matéria. Se não estiver vivo na matéria, está vivo fora da matéria, como espírito. Se ele acreditava ou não, ele agora é espírito, se está morto, se está do outro lado. E ele deu declaração, ocorrendo esse fato. E ao mesmo tempo, no fenômeno da levitação, ele diz, e todo mundo viu, que ele foi levado, conforme ele diz, a um plano superior, no mundo espiritual. Ora, ele apenas, o fenômeno foi duplo. A levitação fez com que os espíritos o fizesse se elevar e flutuar no espaço. E nesse mesmo fenômeno, ele foi transportado para um plano elevado do mundo espiritual, e ele próprio diz que viu os anjos, mas ele não viu anjos, ele viu os espíritos naturalmente mais elevados, com a vestuária parecida de anjos, e que com ele esses espíritos conversaram. Mas ele não subiu em corpo material, ele subiu em quê? Em corpo espiritual, conforme ele próprio diz, em corpo celeste, que este mesmo tipo de fenômeno ocorreu com Paulo o apóstolo, que ele diz que foi elevado ao segundo céu, terceiro céu, quarto céu, e etc. Está na Bíblia, nas Escrituras. E ele até diz, não sei se fui transportado em corpo material ou em corpo celeste, quer dizer, em corpo espiritual. Que na realidade, o corpo material dele ficou, e ele ficou em transe, Paulo, e o fenômeno foi igual ao do pastor. E ele subiu em corpo espiritual. Em corpo espiritual, ele viu, conversou, não é, com espíritos mais elevados do que ele, em planos elevados do mundo espiritual. Este é o fenômeno de levitação. E Jesus também ocorreu com ele e com Pedro. Jesus, ele levitou em cima do mar e andou como se fosse em terra firme. E o mesmo ocorreu no momento com Pedro. Pedro estava medroso, mas também levitou. Ora lá, estes são fenômenos explicados pelo Espiritismo, de levitação. Mas as igrejas, elas ensinam como milagres da glória de Deus e fenômenos sobrenaturais. Mas para o Espiritismo, esses fenômenos não são nenhuma novidade, e nem são milagres, nem sobrenaturais. São fenômenos da própria natureza, regidos pelas leis criadas por Deus. Logo, deixa de ser fenômenos. Aliás, esses fenômenos deixam de ser milagres, deixam de ser sobrenaturais, porque o Espiritismo entra com uma ciência do Espírito para explicar esses tipos de fenômenos, e está explicando.
O fenômeno deve-se ao perispírito, ao corpo celeste, de que Paulo fala em sua epístola aos Coríntios. É o que Paulo fala. E esse fenômeno que ocorreu com Jesus de levitação também se prende ao fato de que Jesus não tinha corpo material como a gente. Jesus era um anjo, um arcanjo. E arcanjo, anjo, não tem corpo material, tem aparência de corpo material. Jesus era um espírito materializado e não encarnado. Logo, ele levitou, ascendeu, flutuou em cima da água do mar, da Galileia, porque ele era um espírito. E ele fez isso com o corpo espiritual, o corpo celeste, que ele veio aqui à Terra em corpo celeste, e nem em corpo terrestre. E Paulo, entrando nessa explicação, e você pode consultar a epístola de Paulo, lá, epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, você vai dizer, para mostrar que Jesus não era um homem material, mas era um espírito entre nós, Paulo diz lá, Jesus, o Filho de Deus, ele não teve origem humana, não teve genealogia, não teve pai, não teve mãe, não nasceu, como os homens, ele quer dizer, não é? Não morreu e nem ressuscitou. Está lá apenas para reflexão e explicação daqueles que são materialistas e dizem que Jesus tinha um corpo material como o nosso, que não era. Jesus era um anjo entre nós, materializado. E mesmo porque no Evangelho, apenas como acréscimo, aditivo de esclarecimento, ele diz, o meu corpo eu o dou e eu o retomo. Quando eu bem quiser, quando eu bem entender, porque o Pai me deu este poder, é o que ele diz, falando do corpo espiritual dele. E ele prova, quando ele era agarrado pelos inimigos, que eram os fariseus, combinados com os romanos, quando abraçavam ele, ele flutuava na mão de todo mundo e levitava, ia embora, mostrando que não tinha corpo material, porque quem está na matéria não pode fugir assim da mão dos outros. É matéria, mas ele era, como Paulo diz, Jesus tinha um corpo celeste, não tinha um corpo terrestre. E Paulo diz também na epístola, o homem tem corpo terrestre e corpo celeste. Morre o corpo terrestre, sobrevive o corpo celeste. Tudo bem, muito bem explicado pelo Espiritismo. Logo, esse fenômeno que ocorreu com o pastor, ainda jovem, em 1943, Davi Woock, que você pode constatar pelo YouTube, na internet, esse fenômeno que ocorria por ele. Por quê? Porque o pastor era médium. Ele levitava. E ele se desdobrava, o corpo espiritual dele, esse que Paulo fala, o corpo celeste, se desdobrava do corpo material. E ele podia ir a qualquer plano espiritual. E o corpo material ficava. O corpo material apenas levitava, não era? Superava a lei de gravidade e levitava, mas por trás estava o anjo da guarda dele, os espíritos protetores dele, provocando o fenômeno de levitação. E o outro era o desdobramento. Dois fenômenos com ele, dois fenômenos paralelos, simultâneos, o de levitação e o de desdobramento, que ele se deslocava para os planos superiores, porque o pastor tinha essa faculdade mediúnica. Ora, se fosse num ambiente espírita, estes fenômenos eram tratados de fenômeno de Satanás, que o médium, não é? Ele estava sendo possuído
pelo demônio, pelo diabo. Logo, era um fenômeno diabólico. Mas como foi na própria igreja, os pastores disseram que era a glória do Espírito Santo, porque foi na igreja. Se fosse na igreja católica, esse médium seria canonizado como santo. Santo Davi, o Oak. Mas como foi na igreja de crente, ele foi gloriado, foi a glória de Deus. Logo, foi o Espírito Santo que provocou o fenômeno com ele. Quando, na realidade, para o Espiritismo não há novidade, é um fenômeno que vem desde o começo da humanidade. E nós, até que para estudo, não é? E um maior proveito, não é? De pesquisa desse mesmo fenômeno de levitação, que o Espiritismo explica como fenômeno de efeito físico, ou da levitação. Então nós indicamos para quem nos assiste o livro chamado Levitação, que é de um pesquisador, um intelectual, um sábio francês da época de Allan Kardec, foi contemporâneo de Kardec, chamado o Coronel de Rochas, ou em francês de Rochat, era o nome dele, que você pode encontrar esse livro até mesmo pela internet, você pode ler. Coloque apenas uma orientação no Google, Portal da FEB, e bote PDF, Levitação, Alberto de Rocha. Você vai ler esse livro pela internet e vai tirar um proveito muito grande de fenômeno de levitação, que é um fenômeno inusitado, porque não é corriqueiro, mas existe desde o começo da humanidade. E ele vai citar aí uma porção de casos que ocorria naturalmente com os faquires, ou faquires, ou faqui, que eram pessoas mediunizadas que faziam esse tipo de trabalho nos países da Índia, nos países orientais. Então, não é nenhuma novidade para os espíritas, nem para o espiritismo. É uma explicação que Kardec nos dá no livro dos médiuns, e o espiritismo tira todo o caráter de sobrenatural desse fenômeno de levitação e de fenômeno, esse fenômeno de sobrenatural e de milagres, miraculoso. Porque nem existe milagre, nem existe o fenômeno miraculoso e nem existe o sobrenatural. Tudo é explicado pelas leis da natureza, porque tudo é organizado, regido pelas leis da natureza. Aquilo que as igrejas não sabem explicar, nem a igreja de crente, nem a igreja católica, que chamam de sobrenaturais e que chamam desse fenômeno que nós acabamos de citar, os milagres. O Espiritismo tira esse caráter, explicando pelas leis da natureza. Então, meus prezados amigos, nós acabamos de explicar o fenômeno de conversar sobre o fenômeno de levitação para reflexão e estudo mais aprofundado dos fenômenos da própria natureza, que o Espiritismo explica tudo aquilo que se chama milagre, miraculoso, misticismo, não é sobrenatural. Não existe nada disso, porque o Espiritismo explica como a lei da natureza. Muita paz para todos, e retornaremos com o programa Espírita Encontro com o Espiritismo, em sua nova edição. Muita paz para todos.